Fala garotada, tudo bem? Essa vai ser a nossa revisão para a AV2 da disciplina de Inovação, Competitividade e Negócios Digitais, tá? Esse conteúdo serve tanto para a AV2 como para a segunda chamada e a final. Então eu vou falar aqui algumas questões e dessas questões sairá nossas questões, né, para a prova, tá? Primeira questão, o que é inovação? A gente falou muito isso em sala de aula, que o principal ponto da inovação é, quando eu tenho novas ideias, eu ter que colocar em prática. Se eu tiver só a criatividade e inventar, e não colocar em prática, eu não vou ter inovação. Então, o principal ponto da inovação é que essas ideias, né, essa criatividade, essa sua invenção, essas suas novas ideias sejam colocadas em prática para gerar benefício para a população, para a empresa, para alguém, tá? Outra questão, quais são os tipos de inovação? A gente também falou muito isso em sala de aula. A gente tem a inovação voltada à inovação do produto, tem de processos, né? Como organizar melhor os processos, tem para a área de marketing e também para a parte organizacional como um todo, tá? Então, inovar não é só relacionado ao produto, né? A gente tem aí processos, marketing e também a questão da organização como um todo. Eu tenho uma empresa, uma organização inovadora, tá bom? Terceira questão, deixa eu ver aqui, acompanhando, qual a importância da inovação para a competitividade? Eu tenho algumas coisas que fazem com que a inovação torne minha empresa mais competitiva, né? Mais competitiva. Então, um ponto muito importante é agregar valor, né? Eu consigo agregar valor e tornar uma empresa mais competitiva. A gente também comentou muito sobre agregar valor. A gente consegue explorar novas ideias e aí gerar melhorias lá, como eu disse, em processos, em produtos, na organização como um todo, em marketing. A gente também consegue criar diferenciais competitivos, diferenciais estratégicos para a empresa, por ser uma empresa mais inovadora. E outro ponto bem interessante é que a gente consegue atender melhor, empresas inovadoras conseguem atender melhor algumas necessidades ou desejos do mercado, tá? Então eu tenho alguns pontos na qual a inovação vai ser extremamente benéfica para tornar a minha empresa mais competitiva. Eita, o microfone ia saindo aqui. Quarta questão. Quais organizações influenciam na criação de inovação? Então, como eu falei, inovação ela tem que ser implementada na prática. E a gente tem alguns pilares aí, algumas organizações que são extremamente importantes. A gente tem as empresas, né, empresas inovadoras, empresas que buscam trazer inovação. A gente tem o governo, com ações governamentais que vão fomentar, incentivar as empresas, as pessoas, as instituições a serem mais inovadoras. E também as instituições de ensino, né, de pesquisa, que são estruturas ali que também estão voltadas, em alguns aspectos, né, voltadas para que eu possa potencializar esse meu crescimento em geração de inovações, tá? Então a gente tem empresas, governo e institutos de educação, de pesquisas que influenciam bastante no crescimento da inovação. São os grandes, a gente chama de força motriz para que possa impulsionar essas inovações, tá? Vamos lá. Quinta questão, qual a relação da inovação com a capacidade de agregar valor? Total, né? Quando eu estou inovando, eu possivelmente vou agregar valor. O que é agregar valor? Não é colocar um produto a mais, mas é oferecer algo a mais, um diferencial a mais. Quase sempre é algo que não é tangível, mas é percebido, tá? Então, agregar valor é quando eu crio um diferencial competitivo. Por isso que inovar e agregar valor estão totalmente interligados entre si, tá?
Sexta questão. É possível, eita, passei aqui. É possível criar um oceano azul, né? O oceano azul, aquele de paz, só tem você naquele mercado. O oceano vermelho, aquele que tem muita concorrência, né? Tem os tubarões ali estão brigando, tem sangue ali. E o azul é o oceano tranquilo. É possível, sim, mas não é tão fácil, né? Não é, vou criar um novo mercado, né, do dia para a noite. Então, qualquer empresa, às vezes empresas menores, empresas maiores, mas eles podem, partindo do princípio que estão inovando, que estão pensando em modelos de negócio diferentes, eles podem sim criar um modelo de negócio que possa aí durante um período ter um oceano azul, você conseguir ser o primeiro do mercado porque tem um diferencial, tá? Então não é nem ser o primeiro do mercado, corrigindo. É criar um novo mercado, um novo segmento, né? Então você tem, sei lá, segmento de bebidas, você tem vários tipos. Mas você cria um tipo de produto que fica ali, que acaba atraindo um público-alvo específico que pode ser bastante interessante para você. Então é sim, mas não é algo tão fácil, né? Você tem que analisar vários fatores e ser inovador em vários aspectos, tá? Com relação à sétima questão, referente ao ESG, né? O ESG. Então a gente está falando sobre o quê? Aspectos. Quais são os aspectos que estão relacionados? Aspecto ambiental, a gente falou muito na nossa última aula, na última aula presencial. Ambiental, social e o aspecto da governança, tá? Não é do governo, é governança. É a metodologia de você ter uma gestão da sua empresa de maneira mais transparente, mais ética, né? Então você tem uma governança ali que mostra para todos os stakeholders, né, as partes interessadas, tanto em clientes, como colaboradores, como mercado, né? Então a sua maneira de gerenciar ali de uma maneira transparente, eficiente e ética, tá? Então são esses três fatores: ambiental, social e a governança. Oitava questão: quais as principais definições de negócios digitais, tá? Então, primeiro ponto é importantíssimo, é o alcance global, né? Então tem a possibilidade de estar em qualquer lugar do mundo, né? Por ser um mercado digital. Segundo, que é tão importante quanto, até mais, que é a escalabilidade. A possibilidade de eu ampliar, crescer o meu negócio de maneira exponencial, sem ter um crescimento tão grande em meus custos. Então, com a mesma estrutura, ou com pequenos ajustes de crescimento na estrutura, eu tenho um crescimento em termos de resultado e alcance de novos clientes, um crescimento bastante significativo, tá? Outro ponto que é muito comum é a inovação constante, eles estão sempre inovando, inovando, inovando. E outra coisa que eu falei muito na aula passada é sobre a eficiência operacional. Então essas startups, essas empresas que estão nesse mercado, nesse negócio digital, eles prezam muito pela eficiência operacional, ou seja, fazer mais com menos. Então não é trabalhar muito, é produzir muito. E para isso eu tenho que estar sempre inovando, tenho que estar sempre muito organizado nos meus processos para que eu possa ser eficiente na minha operação, né? Com a menor quantidade de recursos, recursos financeiros, recursos humanos, recursos materiais, eu conseguir mais resultados. Isso é eficiência operacional, tá? A nona questão, algumas características dos negócios digitais, né? Flexibilidade. Eles sempre são negócios muito flexíveis, eu consigo mudar, me adaptar rapidamente. Eles estão sempre analisando dados, como é que eu posso fazer melhor, tal. Então ele está sempre se informando para tomar melhores decisões. A gente falou também muito sobre a questão de análise de dados. E outro ponto é reduzir custos, né? Eficiência operacional e redução de custos estão totalmente interligados, tá? Então são características bem interessantes dos negócios digitais: flexibilidade, a redução de custo e uma análise constante de dados para a tomada de decisões mais eficientes. E qual o modelo de negócio em que existe o comércio entre empresa, empresa com empresa, né? A gente tem o B2C, né? Que é de empresa para o consumidor final. A gente tem o B2G, né? Que é de empresas que fazem negócio com o governo. E a gente tem a B2B, que é business to business, ou seja, negócio
com negócio, empresa para empresa, né? Então, quando a gente fala de empresa para empresa, a gente está falando de B2B, business to business. Beleza, pessoal? Assistam, né? Logicamente vocês estão assistindo esse nosso conteúdo, mas pode assistir novamente mais 2, 3 vezes, porque é importante não só para a prova, mas para o aprendizado de vocês. E além disso, tem lá os slides que vão auxiliá-los aí para que vocês tenham uma boa prova, tá? Então, uma ótima prova a todos. Assistam para ampliar também o conhecimento de vocês, que é mais importante até do que a nota da prova. E, como eu disse, só para relembrar, esse material será para a nossa AV2, segunda chamada, e para a nossa final. Beleza, pessoal? Forte abraço, valeu!